Segundo a agência de comunicação ASDAA, com sede em Dubai, a geração que atingiu a maior idade após a Primavera Árabe, que foi um período de guerras em países do Oriente Médio, em que cidadãos pediam a retirada de ditadores e a realização de novas eleições, de acordo com a agência, os jovens árabes dizem que é responsabilidade do governo pagar as necessidades básicas dele, como educação e moradia. Além disso, em países cujo governo é uma monarquia, ou seja, que um rei ou rainha é quem lidera o país, 80% ou mais querem que o Estado forneça benefícios como subsídios de energia, empregos e assistência médica. O levantamento foi baseado em 3.300 entrevistas em 15 países do Oriente Médio e do Norte da África. E aí, vocês querem o quê do governo de vocês, minha gente? Essa é uma pergunta tão profunda, porque isso está ligado com formas políticas diversas que você pode ter pelo planeta. E aí você para pensar o seguinte, se o Estado tem que te fornecer tudo isso, com certeza o Estado vai ter que tirar de você boa parte daquilo que você ganha para poder te fornecer isso. Aí a gente está disposto a fazer isso, eu dar boa parte do meu salário como forma de imposto para eu poder receber tudo isso de volta. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo como a Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra, o sistema público de saúde, ele é muito bom. Aqui a gente tem acesso, ele tem seus pontos positivos, mas nem se compara com um país, por exemplo, como a Inglaterra, que você tem absolutamente tudo. Até se o cara quiser fazer, sei lá, fertilização in vitro, ele consegue fazer isso de graça. E aí, medicamento, não paga nada, o governo te oferece tudo e tal. Só que a carga tributária que um cidadão inglês tem é absurdamente alta em relação ao que a gente tem aqui. Pra vocês terem ideia, tem um dos impostos que tem na Inglaterra é para subsidiar a televisão que a pessoa assiste. Então, por exemplo, tem a rede de televisão bastante conhecida da Inglaterra, que é a... Nossa, deu um branco agora. Eu tava com a... Eu não sei. Da BBC, a BBC. BBC é super conhecida no planeta inteiro e ela é estatal. Só que para manter ela funcionando, o cidadão paga o seu imposto. Pelo menos na minha opinião, acho que o problema não é você pagar o imposto. Acho que o problema é você pagar e não ter o retorno. Não, concordo. Então, a partir do momento em que, você está disposto a pagar o imposto para poder você ter uma educação, para você ter saúde, para você ter transporte, enfim, eu estou disposta. O problema são esses eu quero ter isso com qualidade. Exatamente, que é o que não acontece aqui no Brasil, porque a gente também tem a nossa carga tributária altíssima e a gente não recebe retorno. A gente paga caríssimo determinados impostos que são direcionados para a saúde e a gente vê uma crise infindável e estrutural no sistema público. Mas aí é que entra o ponto da questão de estilos de governo. Porque o que acontece? Em qualquer situação onde o governo vai te dar mais, ele vai arrecadar mais. Sim. Só que aí, o que é que você precisa fazer quando você dá boa parte do seu dinheiro para alguém? Por exemplo, você ganha o seu dinheiro, Luiz, lá para comprar o seu apartamento. Meu dinheiro, hein? Aí, como é que é? Brinque comigo, mas não brinque com o meu dinheiro. É melhor você falar do dinheiro de Darcy. Aí você passa 80% do que você ganha para mim, para que eu te forneça um monte de coisas. Que daria R$10. Acabou comigo. Quer dizer, que ele desvia, né? Para você me dar 80% do seu salário, você precisa confiar muito em mim, entendeu? E mesmo assim, você vai ficar em cima. Você vai ficar com esse é o ponto E aí também. é que está o grande lance. Em qualquer situação onde você depende muito do governo para ter todas essas coisas, você precisa confiar muito nos governos. E aí eu pergunto, qual é a quantidade de pessoas que confiam nos seus líderes governamentais, seja ele eleito pelo povo ou um rei, uma rainha, uma monarquia. Bom, e principalmente aqui no Brasil, né? A cultura que nós temos desde quando éramos colônia, sempre a corrupção imperou. Tirava daqui e levava para Portugal. Quer dizer, então a gente já tem essa cultura meio assim, olha, o público não é de ninguém. É de todo mundo e não é de ninguém. É de todo mundo para todo mundo usufruir e é de ninguém porque eu não preciso conservar nada. Eu posso destruir se eu quiser porque não é de ninguém. Também tem esse lado. Agora, o que eu acho que faz muito sentido nessa analogia que o Leite falou, né, dele segurar aí 80% do salário da Luíse. Então, o que acontece? Se a Luíse está dando 80% do salário dela para o Leite, você acha que a Luíse vai ficar em casa descansada, esperando a vida acontecer? Será que quem é Leite? Nem sei quem é Leite. O Leite está levando 80% do salário dela. A Luíse vai estar em cima do Leite. Sim. O que o Leite está fazendo com esse dinheiro? Eu estou tendo retorno? O que o Leite prometeu que ia fazer com o meu dinheiro, ele está fazendo? Então, esse é o grande lance. Existe
o leite conseguir fazer com que o dinheiro da Luíse renda para todas as necessidades que ela tem, e a Luíse, por outro lado, precisa acompanhar o leite, precisa fiscalizar, porque senão o leite pode fazer coisas com o dinheiro da Luíse que não é o que estariam nos planos da Luíse. Não seria o caso. Pode me dar, Luíse, eu vou cuidar direitinho. Não, fica tranquilo. Pra que essa preocupação? Tá, né? pra quê? Pode deixar o dinheiro. Tudo bem, Eu tô tentando procurar aqui uma informação rápida, que é o seguinte, eu lembro vagamente a quantidade de meses que o brasileiro tem que trabalhar só para pagar imposto. Eu acho que são 6 meses. Eu ia falar, acho que são 5 ou 6 meses. Por aí. Eu apostaria em 5, porque eu tô lembrando aqui que eu já fiz uma entrevista sobre isso, mas certeza mesmo não tenho. 153 dias por ano. Faz a conta aí, por favor, 153 de 365, cara, dá metade do ano, dá cerca de metade do ano, um pouco menos da metade, não, né? Não, porque 3 vezes 3, 90. Não, né? 153. 153. Tem como cortar. Aí já comprou. Não tem problema, a gente é de humanas, Gente, Luíse. mas eu administro bem meu dinheiro. Sim, eu prometo. Olha aqui, eu ia Wagner, zoar. olha pra mim, não calma. fala nada. Eu ia zoar que a gente era 5 jornalistas tentando fazer uma conta. Olha o que eu fiz pra câmera, que não tava fechado em mim. Gente, 5 jornalistas. Mas enfim. Tamo bem. São 153 dias, o ano tem 365, dá um pouco menos da metade do ano, né? Dá mais ou menos 5 meses e alguma coisa. Isso. Então, assim, 5 meses do seu ano, você está trabalhando para dar o seu dinheiro, tipo, nessa analogia, para o leite, entendeu? Para o governo. E aí é que vem a coisa. O quanto disso você está cobrando, assim, tipo, estão administrando bem? O Luiz está rindo até agora aqui. E tem que haver uma consciência de gestão também. Porque muitas vezes eu vou entregar o meu dinheiro na mão de alguém e eu não sei que função vai ter esse dinheiro, para onde que vai ter Exatamente. destino. Né? Exatamente. Quando a gente paga imposto, não é uma coisa, sei lá, como naquele período pré-Revolução Francesa, onde o povo pagava o imposto simplesmente por existir ali, né? Não é por isso que pagamos imposto. A gente paga imposto porque, teoricamente, vamos ter algum retorno. Então, pagamos imposto e aí a gente está financiando a educação do Brasil pública. A gente está financiando a saúde pública, né, que vai acontecer no Brasil. A gente está financiando o salário das pessoas que governam o país, né? Enfim, várias outras questões. Por exemplo, a qualidade das estradas que a gente circula. Então, isso também tem a ver com o imposto que a gente paga. Só que aí a gente pega e fala assim... Pois é, estrada boa é estrada que tem pedágio, porque aí eu estou pagando o pedágio e a estrada está sendo boa. É verdade, mas só que eu já pago. A qualidade da estrada não depende do pedágio, a qualidade da estrada depende do teu da do imposto que você paga. Daquele recurso. E a gente chega num ponto que eu acho que é interessante também, porque assim, quantas pessoas vivem abaixo da linha da pobreza hoje e que não têm a possibilidade de contribuir e nem receber todo esse processo, né? Que são as pessoas que precisam dessa assistência, né? Agora, quem reclama do processo de assistencialismo no Brasil, olha, isso aqui é assistencialismo, ou seja, que declara, não, isso é assistencialismo, isso aqui não, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. Não necessariamente são pessoas que dependem desse processo, né? Então, eu acho que tem que haver mesmo um equilíbrio, porque não significa que a gente precisa depender totalmente do Estado, mas que existem muitas pessoas, inclusive nós já falamos sobre isso, quantas pessoas que vivem por mês, né? Ele tinha a família, dito, né? Tal. A família toda, uma renda de... tem classe D e E, a renda familiar é, sei lá, R$ 768 por mês, é menos do salário mínimo. A gente tem mais de 50% dos brasileiros vivendo com menos de R$ 1.500, se eu não me engano. Renda familiar, isso a gente está falando, não é salário individual. Exatamente. Então, dentro desse processo, são pessoas que realmente precisam, em algum momento, de alguma assistência do governo, né? Não estou falando daquela assistência que o governo dava Bolsa Família. na era Vargas, por exemplo, né? Na década de 30, né? Então, em que se dizia que Getúlio Vargas ele dava assistência justamente que é para calar aquela comunidade, né? Os tenentistas, né? Enfim. Mas nós estamos falando de uma assistência de um grupo de pessoas que realmente precisam e que eles não têm condição de, somente com o imposto que é pago, receber a saúde, a educação, o básico, né? Eu gostei muito do que você falou. Eu acho que não tem como a conta nunca vai fechar. Porque se eu entrego 80% do meu salário para o leite, eu preciso ter a confiança no leite, ele precisa gerir bem o recurso que eu dou, eu preciso ter confiança nele. E mesmo desconfiando e fiscalizando sempre. Fiscalizando. Essa conta fecha na prática? Não fecha.
Primeiro, porque às vezes eu não tenho confiança porque você não gere bem, enfim, né? A gente vê que a conta não fecha. Então, não tem como a gente determinar assim, ó, vai dar certo dessa forma, 100% de certeza, vai dar errado dessa forma, 100% de certeza. Tem pessoas que não são a favor do assistencialismo, mas é o necessário, porque não tem uma pessoa que tem noção ou uma estrutura educacional, social, para chegar lá e fiscalizar o dinheiro que ele está gerindo. E aí ele se vale dessa falta de conhecimento e de potencial da pessoa para fiscalizar e gere mal. E aí falta para mim. Vocês estão entendendo? Não sei se eu me fiz porque entender. na teoria todos podem fiscalizar, mas quantos têm essa capacidade? Isso, a capacidade, o acesso. Isso, a capacidade no sentido, para não nos interpretem mal, né? Na capacidade no sentido de você ter isso, de você ter condições, acesso, de você ter noção. Infelizmente, hoje, por conta da falta de educação, às vezes a gente não sabe, a gente não tem nem noção dos mecanismos que estão à nossa disposição para a gente fiscalizar. A gente chega num ponto que na história desse programa, que já tem mais de 4 anos, a gente sempre fala educação. E não é a gente só que está falando, mas o assunto não se resolve. Então, o que acontece? Você está falando, né, que por um problema de instrução, muitas vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Então, aí existem planos para que essas pessoas consigam ter um mínimo de dignidade, um mínimo de vida nesse país. Só que você está vendo que você está... É o seguinte, eu tenho uma dor de cabeça, eu não vou ao médico para entender... Né? O que é essa dor de cabeça? Porque dor de cabeça é alguma coisa, ela não surge do nada. Eu tomo ali um analgésico. A dor de cabeça passa? Passa. Daqui a pouco ela vai voltar? Vai. Porque eu não estou resolvendo o problema, eu estou tendo medidas paliativas. Sim. E é isso que acontece, porque a gente não resolve a educação. Mas é porque quando a gente trata de problemas estruturais, a gente pode comparar uma doença crônica, por exemplo. Vai ser o paliativo. E a longo prazo é que você vai ter um controle cada vez maior daquela enfermidade. Mas cadê o longo prazo? Acontecendo. A gente pode a gente pode fazer as pesquisas, por exemplo, esses programas de transferência de renda. A gente já viu o resultado que tem pessoas que já saíram da linha de pobreza. Essas pessoas saindo da linha de pobreza, elas estão mais aptas a ingressarem no mercado de trabalho, aumenta o potencial de consumo dessas pessoas. A gente já viu um aumento do número de pessoas desfavorecidas ingressando nas universidades federais. A gente já viu também o número dessas pessoas ingressando, um número maior nas universidades públicas, particulares também através do financiamento estudantil e de outras políticas de inclusão. Então, exatamente, a longo prazo. Então, Luiz, mas só uma coisinha. Tá ótimo a gente mais perto, que a gente está podendo... Se tocar, né? Porque a gente... Se beliscar também. Se beliscar também. O que acontece? Eu entendo. E esses números, eles aconteceram, houve um aumento. Mas quando você compara o tamanho do problema com o número, com o aumento, o problema é avassalador e gigantesco. Mas ninguém nega isso. Agora, qual que seria a solução, então? A solução é a gente... Não estou dizendo que Talvez a solução a gente não consiga dar resposta aqui, porque vão ser diferentes respostas. Porque, por exemplo, isso que você está falando, tem muita gente que acredita numa linha mais intervencionista. Tipo, o Estado atua mais para fazer com que uma determinada população possa ter oportunidades ou uma melhora, etc. Esse é uma linha de pensamento intervencionista. Tem gente que vai ter uma linha mais liberal de pensamento e falar o seguinte: quanto menos o Estado interferir, é melhor. O que a gente precisa fazer? A gente precisa potencializar as pessoas. Isso. E como é que eu potencializo as pessoas? Criando oportunidades para que elas mesmas consigam sair dessa situação. E não eu, com o dinheiro público, financie especificamente essa mudança. E aí é por isso que eu estou falando assim, não estou dizendo nem que um está certo ou que o outro está errado, é que tem várias vertentes. Sim. E é por isso que daí a gente tem briga política, esquerda, direita, então, mas por isso que eu falei naquela hora que não tem como, que a conta não fecha, então não existe uma fórmula única para você resolver várias situações. E o interessante é que cada pessoa vai defender uma vertente de acordo com a minha situação. Sim. Né? O que eu estou então, precisando. Ninguém olha no todo. Não, deixa eu olhar o todo, o Brasil como está. Então, quem defende o assistencialismo? Talvez é porque precise. Quem defende o intervencionismo ou não? É porque tenha uma situação... se sentindo prejudicado com alguma coisa. Exatamente. Quem defende o liberalismo? Quem tem negócios e que consegue sustentar a própria vida, a renda e tal, e prefere que o Estado tenha menos interferência nos seus negócios. Então, e não adianta fugir, cada caso é um caso, por isso que não fecha. Então, eu acho que a ideia é
quem olha para o todo, para a união, não só para os interesses próprios, né? E nós não estamos falando só dos políticos, nós vamos falar na nossa esfera, vamos diminuindo as esferas, os grupos, né? Quem olha só para a sua família, para o seu umbigo, para a sua vida, de fato os resultados e qualquer benefício que você possa apresentar, ele não vai atingir a maioria. E nem a todos. Tem que ser uma gestão multidisciplinar. Exatamente. A gente vai para o intervalo. Na volta, estudo revela que os influenciadores digitais que falam sobre saúde estão, em sua maioria, dando dicas erradas. A gente fala melhor sobre isso logo depois do intervalo.